Olá, eu sou Roberto Tonetti, sócio do Duarte Tonetti Advogados, e convido você, empresário, profissionais da área financeira, recursos humanos, contábil, jurídico, marketing, a visitarem o nosso site e acompanharem os conteúdos que estão sendo elaborados diariamente pelo nosso time e dicas jurídicas bem práticas de como as empresas podem superar a crise. Hoje eu vim falar se a Covid-19 é considerada doença do trabalho, porque a gente tem recebido muito essa questão. Nos termos da medida provisória 927, não é considerada doença do trabalho. No entanto, o STF, através de uma decisão liminar, suspendeu a efetividade desse artigo. O que isso significa? Que a Covid-19 pode ser considerada doença do trabalho. E isso geraria alguns reflexos, tais como estabilidade e indenização. O que a gente recomenda nesse sentido? Que seja obrigatório o uso da máscara e do gel. Até porque, vale lembrar que o empregador deve entregar EPI e EPCs e fiscalizar o uso. Quais seriam hoje? Gel e máscara e o distanciamento. Uma pergunta que muitas empresas têm feito nesses tempos é com relação aos empregados aposentados. Eles têm ou não têm direito ao benefício emergencial? De acordo com a medida provisória, todos os empregados com redução de salário ou em suspensão de contrato receberiam um benefício emergencial do governo. Ocorre que existe a menção de que, em se tratando de empregados aposentados, esse benefício emergencial não seria devido, uma vez que eles já recebem uma forma de benefício do governo, que é a própria aposentadoria. Nesse tempo de pandemia, é possível antecipar as férias dos empregados? Sim, é possível. A MP 927, ela permite, só que tem algumas regrinhas. Anota aí. A primeira delas é avisar o empregado 48 horas antes através de um meio de comunicação formal, ou seja, WhatsApp, e-mail. A dica é ser por escrito. Segunda regrinha é mínimo 5 dias de férias, de 5 a 30 dias. Quem escolhe é o empregador. O empregado pode se negar? Não, é uma obrigação do empregador. Qual é a vantagem disso? A vantagem é simples. Você, concedendo as férias ou antecipando as férias do seu empregado agora no mês de maio, você só vai pagar no 5º dia útil no mês de junho. E outra coisa, o terço de férias só lá com segunda parcela do 13º, dia 20 de dezembro. Então é a hora de fazer conta. Boa sorte! Hoje eu vim falar sobre o pagamento de acordo trabalhista durante a pandemia. É possível suspender os mesmos? Não é possível. O acordo faz lei entre as partes. Ainda que seja público e notório a dificuldade que todo mundo está passando, ou grande parte das empresas estão passando, não é possível simplesmente deixar de pagar. O que a gente sugere? Através dos advogados, as partes renegociem esses acordos, suspendendo ou prorrogando o pagamento. Caso não seja possível uma renegociação, ainda há a possibilidade dos advogados entrarem em contato, peticionarem pedindo ao juiz que ele suspenda esse pagamento ou ao menos suspenda a cobrança da multa. Não dá para garantir que isso ocorrerá, até porque ele vai avaliar caso a caso. Por isso é muito importante que se comprove de fato que há uma dificuldade financeira e uma impossibilidade de fazer esse pagamento na data correta. Um ponto que vem sendo muito questionado pelas empresas é com relação às reduções e às suspensões dos contratos. Eu posso fazer uma redução e depois uma suspensão? Ou eu posso fazer uma suspensão e depois uma redução? Sim, posso fazer ambos. Eles são acordos diferentes, ambos têm a intenção justamente de conter o custo da empresa, seja pelo menor tempo de trabalho ou pela parada no tempo de trabalho. O que eu não posso fazer seriam eles concomitantes. Então eu posso primeiro criar uma redução de jornada dos empregados e posteriormente, após encerrado o prazo desse acordo, iniciar um acordo de suspensão de contratos. Um ponto importante também é com relação à suspensão do contrato de trabalho. O empregador pode suspender o contrato de trabalho dos seus empregados até durante 60 dias, 30 mais 30. Vocês têm que informar o governo, informar o empregado em 48 horas e realizar essa suspensão. Só que tem que ficar de olho, tá? Porque suspendeu o contrato, suspendeu o contrato. Ninguém pode ir para a empresa para responder um e-mail. O que acontece? O MP, ele tá em cima. Já várias empresas foram autuadas e os valores das multas são altíssimos. E além disso, o governo vai entender que você não agiu corretamente. Então você vai ser obrigado a pagar o salário e todos os encargos referente a todo esse período. Então fica de olho.
Uma empresa se depara com um empregado que supostamente cometeu uma falta grave, só que o contrato nesse momento está suspenso. Aplica-se ou não aplica-se a justa causa? Importante a gente ter em mente que durante a suspensão de contrato, como ele está fora da empresa, o contrato encontra-se paralisado. Mas se verificado que houve a configuração de uma falta grave durante o tempo que o contrato estava ativo, caberia sim a aplicação de uma dispensa por justa causa. Vou falar um pouco sobre as atividades do Fórum Trabalhista nesse momento de pandemia. As atividades presenciais estão suspensas. No entanto, as audiências estão sendo retomadas, estão acontecendo através de videoconferência. O juiz tem encaminhado para o advogado das partes um convite com o endereço da sala virtual. As lides estão sendo resolvidas com cada um em sua casa. A tendência é que seja tudo digitalizado, que seja tudo eletrônico. Os processos já são eletrônicos, os prazos já fazemos de forma eletrônica. As audiências não serão diferentes. A pandemia só veio antecipar o que já era fato. Nesse período de pandemia, algumas empresas paralisaram suas atividades, mas muitas delas não. Nesse caso, o empregado pode se negar a trabalhar. Qual a consequência disso? Nos termos da lei, o empregado só poderia se ausentar por conta de situações já previstas pela CLT ou ainda, no caso já vinculado à Covid, por conta de um atestado médico apresentado em razão da incapacidade. Não sendo esse o caso, e se o empregado vier a se ausentar porque ele simplesmente se nega a trabalhar, a empresa vai descontar esses dias, vão ser considerados como faltas injustificadas, cabendo ainda a aplicação de uma advertência justamente pelo não cumprimento da sua jornada de trabalho. Quando pode ser restabelecido o contrato? Quando ele está suspenso. E aí a gente tem 3 opções. Primeiro, hoje a gente está no estado de pandemia, de calamidade pública. Então, terminou o estado de calamidade, 48 horas depois se restabelece o contrato normalmente. Segunda opção, a qualquer momento. Vamos supor, você empresário, suspendeu o contrato de trabalho com seu empregado. Chegou um pedido imenso. O que você faz? Avisa o governo e avisa o empregado, sem nenhum problema. E a terceira opção, quando termina o contrato, a suspensão do contrato. Então, se você fez por 30 dias acabou, retorna o contrato de trabalho normal. Hoje eu vim falar como os nossos clientes estão reagindo à crise. Nós atuamos preponderantemente para pequenas e médias empresas e, sem dúvida alguma, é um dos nichos mais afetados com a pandemia do novo coronavírus. A verdade é que a gente foi dormir com uma realidade e acordou com outra totalmente diferente. Nós montamos um comitê de crise formado por uma equipe multidisciplinar com profissionais da área tributária, trabalhista, civil, contratos, societário, privacidade de dados, penal, para entender efetivamente esse momento e quais impactos os nossos clientes terão, para acompanhar toda a mudança na legislação e como que isso pode ser aplicado dentro de cada empresa. Paralelamente, embora conhecemos todos os nossos clientes, ligamos para cada um, conversamos com cada um para entender efetivamente como que a crise impactou os seus negócios, quais são os seus desafios, quais são as suas dores e a partir daí, quais estratégias vão ser adotadas em conjunto para que a gente possa superar da melhor forma possível. Embora ainda estejamos vivendo um momento de incerteza, o momento inicial de pânico tem passado. Já são mais de 60 dias de isolamento e a gente percebe um amadurecimento por parte dos nossos clientes, por parte dos empresários, dos profissionais da empresa, olhando mais para frente, traçando cenários, tentando entender como é que as coisas vão funcionar. Sabemos que a crise sanitária vai passar. Empresas que tiveram maior impacto, é perceptível que os empresários têm se preocupado mais com seus negócios, procurando alternativas, têm se preocupado mais com o risco, e isso é muito importante, isso é amadurecimento. Tem sido bastante recorrente no escritório o questionamento sobre a possibilidade de suspensão dos pagamentos para o Simples Nacional. Sim, houve a prorrogação dos pagamentos para o Simples Nacional para os meses de maio, abril e junho, para os meses de outubro, novembro e dezembro, envolvendo os tributos federais, quais sejam Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS, COFINS e IPI. Para os tributos estadual e municipal inseridos dentro da sistemática do Simples Nacional, houve prorrogação dos pagamentos
pagamentos, mas os prazos são um pouco diferentes. Para o ICMS e o ISS, os prazos foram prorrogados para julho, agosto e setembro. É importante destacar que, muito embora tenha suspensão para o pagamento do Simples Nacional, nós não tivemos a prorrogação para efeitos das declarações. Então é importante que os contribuintes continuem cumprindo as declarações dentro do prazo, para evitar a multa e também o acúmulo de declarações a serem realizadas. Outro questionamento recorrente no escritório tem sido acerca dos tributos prorrogados e não prorrogados para as empresas optantes pelo lucro presumido e pelo lucro real. Foram prorrogados o INSS patronal, o PIS e a COFINS. Os vencimentos em abril e maio de 2020 foram prorrogados para agosto e outubro de 2020. Houve também a prorrogação do vencimento das obrigações acessórias, a DCTF e EFD contribuições, para, respectivamente, para o 15º dia útil do mês de julho de 2020 e 10º dia útil do mês de julho de 2020. Contudo, não aconselhamos o atraso no cumprimento das obrigações acessórias, tendo em vista que haverá o acúmulo de obrigações acessórias para serem enviadas, a contabilidade provavelmente terá um acúmulo de trabalho, podendo incorrer em equívocos em razão desse acúmulo, e levando em consideração que no período da pandemia, se a empresa está operando ou se não está operando, o ideal é que cumpra essas obrigações acessórias para evitar o risco de multa caso ela não consiga cumprir no novo prazo. Então mantenha a agenda para evitar a possibilidade da incorrência em multas tributárias. Os nossos clientes têm questionado sobre a possibilidade de atrasar os tributos e em quanto tempo a cobrança é realizada. A legislação prevê que após a notificação de cobrança, a empresa poderá ser inscrita no CADIM em até 75 dias. O CADIM é o Serviço de Proteção ao Crédito no âmbito público. Ele se equivale ao Serasa e ao SPC no âmbito privado. A partir do momento que a empresa declarou e não pagou o tributo, tem o curso do prazo de 75 dias após a notificação de cobrança. Ela receberá uma notificação de cobrança e aí teremos um prazo de 75 dias para inscrição no CADIM. Depois do decurso desse prazo, em até 90 dias, o débito será inscrito em dívida ativa, ou seja, ele irá para a Procuradoria, que é o órgão responsável por efetuar a cobrança judicial do débito. Em média, dentro do estado de São Paulo, os débitos estaduais, eles são inscritos em dívida ativa dentro do prazo de 90 dias e o ajuizamento da execução fiscal ocorre entre 120 e 150 dias. No âmbito federal, esse prazo é um pouquinho mais alongado. Todo o percurso para termos o ajuizamento da execução fiscal no âmbito federal demora cerca de 8 meses, um prazo médio de 8 meses a 1 ano. Tanto a Receita Federal quanto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional suspenderam os atos de cobrança. No caso da Receita Federal, os atos de cobrança estão suspensos até 29 de maio de 2020. No âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os atos de cobrança estão suspensos até o dia 16 de junho de 2020. Uma dúvida frequente tem sido sobre a decisão judicial que suspendeu os efeitos da medida provisória 932 de 2020, que reduziu pela metade as contribuições ao Sistema S. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em decisão monocrática, suspendeu os efeitos da medida provisória 932 de 2020, que determinava o recolhimento de 50% das contribuições ao Sistema S. As contribuições ao Sistema S são aquelas representadas pelo SESI, Senat, dentre outros. Elas representam cerca de 6% da folha de pagamento das empresas. A decisão monocrática, ela produz efeitos apenas no processo em que ela foi proferida. Não é uma decisão que causa uma jurisprudência repetitiva, ou seja, nós temos dois caminhos para lidar com essa situação. As empresas que tiverem uma posição mais arrojada podem continuar se valendo do benefício da medida provisória 932 de 2020, recolhendo as suas contribuições ao Sistema S com redução de 50%, ou para os mais conservadores nós indicamos o recolhimento integral das contribuições ao Sistema S. Como a redução ocorreu por intermédio de medida provisória, acreditamos que as chances de êxito dos contribuintes são grandes, tendo em vista que foi o próprio governo que trouxe esse benefício. Caso seja mantida a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, imaginamos que haverá uma possibilidade de regularização sem a incidência de multa. Eu sou Roberto Tonetti e hoje eu falo para você, advogado, está iniciando a carreira, colegas de escritório de pequeno e médio porte, como gerir os escritórios em tempos de pandemia. Se você está inseguro sobre o futuro dos serviços jurídicos, tenha certeza que não é só você. Aqui no escritório nós fizemos uma lição de casa e identificamos que o caminho mais seguro é gerar valor para os nossos clientes. Invista no relacionamento com o cliente, pegue um telefone, ligue e entenda quais são as suas necessidades, entenda como a crise impactou os seus negócios, ou se não impactou, se ele está surfando na onda da crise e está crescendo. O cliente está cada vez mais informado.
O advogado precisa funcionar como um conselheiro, como um parceiro de negócios. Outro ponto importante é a gestão financeira do seu escritório. Cada vez mais os clientes buscam o quê? Preço baixo e alta qualidade nos serviços. Pode parecer antagônico. Como que eu presto um serviço com alta qualidade cobrando pouco? Mas é a realidade desse novo mundo. É preciso se adaptar. Então preste atenção na margem do seu escritório. Saiba precificar de forma correta. Entenda a real necessidade do cliente para que você possa ser assertivo e cobre o justo para que você não tenha surpresas lá na frente, deixando de fechar um negócio ou tendo prejuízo na prestação de serviço. Produza conteúdo de qualidade para o seu cliente, escreva artigos, traduza essas mudanças que a gente tem tido por parte do governo para que o seu cliente saiba como isso vai impactar o negócio dele, como ele deve agir. Permita com que ele tome decisão com segurança. O que a gente tem mais enfrentado no dia a dia aí dos questionamentos a respeito do direito de família são questões envolvendo guarda, pensão alimentícia, prisão, divórcio, inventário, situação patrimonial, enfim. Eu vou falar um pouquinho os principais impactos em cada uma dessas áreas. Não é segredo para ninguém a mudança radical imposta pelo isolamento social e pelas questões envolvendo o impacto que tem trazido na vida das pessoas. Continuam em vigor todas aquelas regras ajustadas no momento em que o casal se separou. Porém, o home office passou a ser uma realidade na vida das pessoas e isto faz com que a gente tenha que repensar algumas questões. Quando a gente fala de criança e adolescente, nós temos que pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. O interesse do juiz, do promotor, do advogado é sempre com relação à proteção das crianças e dos adolescentes. Sob esse prisma, então, com relação às visitas, continua valendo aquelas regras previstas no acordo, porém, é importante que, tendo em vista o interesse da criança e do adolescente, que se faça, na verdade, algumas adaptações. Por exemplo, podemos pensar aqui numa aplicação daquela mesma regra que já vigora na maior parte dos casos para o direito de visita no período de férias de julho. Como os pais estão trabalhando em casa, a maior parte deles, pensar num acordo envolvendo 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe para evitar um trânsito maior da criança e para que estimule a convivência do pai com a criança. Se porventura os pais, um deles ou o pai que tem o direito de visita é um profissional da área da saúde, o recomendável é que não se tenha contato com a criança, obviamente, mas que em função disso se estabeleça juntamente com a mãe um dia e um horário para que se faça um contato virtual, uma chamada por vídeo, conferência, enfim. O recomendável é que se busque sempre o diálogo. Isso é importante, é fundamental nesse momento, todo mundo tem falado isso. Então, com relação ao direito de visitas, a gente deixa essa dica. Pensa na possibilidade de aplicar a regra das férias escolares do mês de julho. Obviamente que se não conseguirmos chegar a um consenso, a única possibilidade de você alterar essa situação que foi fixada lá quando da separação do casal é mediante ação judicial. Outra questão bastante discutida no meio jurídico envolvendo família é o impacto da redução dos ganhos pela pandemia sobre a pensão alimentícia paga pelos pais aos filhos. Essa questão é bastante impactante e a gente precisa aqui de novo lembrar do ECA e do interesse que é tutelado, que é sempre da criança ou do adolescente. A fixação dos alimentos, ela leva em consideração 3 pilares fundamentais quando a gente vai tratar desse tema. Eu preciso saber qual é a capacidade daquele que paga a pensão, normalmente o pai. A necessidade de quem recebe o pagamento dessa pensão alimentícia, o filho. E um terceiro pilar, que é uma conjunção desses 2 primeiros, é a adequação entre a necessidade da criança e a possibilidade do pai. Essa questão faz toda a diferença no momento como hoje e nessa situação de total excepcionalidade que a gente vive. Por quê? Obviamente, muitos pais perderam o emprego, tiveram uma redução dos seus ganhos quando são empregados, quando são empregadores, quando têm os seus negócios. O impacto da pandemia afetou todo mundo de forma quase que unânime e uniforme. Então não há quem não esteja sujeito a essas questões. Bom, levando em consideração essa introdução essas primeiras ideias, a resposta é que, obviamente, que como houve uma redução da capacidade do pai em pagar os alimentos, ele pode sim
reduzir os alimentos. Porém, isso não pode ser feito de forma unilateral. Isso tem que ser combinado com a mãe da criança que detém a guarda normalmente, para que se chegue a um consenso para estabelecer, inclusive, qual vai ser o impacto dessa redução e o valor efetivamente que passará a ser pago e por quanto tempo. Isso é fundamental e são questões que devem ser tratadas no momento em que se discutir o assunto. Levando-se em consideração todas essas ideias que a gente está aqui conversando agora, se não houver um consenso entre os pais com relação a essa questão que permita praticar essa redução efetivamente, a gente vai ter que partir necessariamente para uma discussão no âmbito judicial. E aí um juiz, um terceiro estranho que não conhece a sua realidade, a nossa realidade, a minha, vai tomar uma decisão com base em alguns elementos que vão ser trazidos ali para dentro do processo. Então, basicamente, e muito importante, é a questão de você conseguir chegar num consenso e estabelecer algo que seja razoável e que atenda às necessidades. Obviamente que as necessidades da criança, principalmente num período como esse, só tende a aumentar. Mas eu tenho que lembrar que a necessidade da criança ela tem que ser conjugada frente à possibilidade do pai e lembrando daquele terceiro pilar, que é a adequação entre o que o pai pode pagar e o que o filho precisa receber, estabelecendo uma ordem de prioridades para que se pague aquilo que seja realmente essencial e possível de ser cumprido nesse momento. E como é que fica a questão da falta de pagamento de pensão e a possibilidade de decretação de prisão do devedor dos alimentos neste momento? A possibilidade do pai ser preso, essa é uma previsão legal que está contemplada no nosso ordenamento jurídico. Então, assim, a falta de pagamento dos alimentos, ela implica e importa na possibilidade da decretação da prisão se o pai não conseguir apresentar uma justificativa plausível. Obviamente que uma justificativa plausível nesse momento existe em razão da pandemia. Entretanto, os nossos tribunais vêm já sistematicamente evitando aplicar a pena de prisão por uma questão de controle da política carcerária. Não é segredo para ninguém que o sistema carcerário é muito promíscuo, você não consegue separar as pessoas, há um amontoado de pessoas e a possibilidade de disseminação de doenças infecto-contagiosas nesse ambiente, ela é muito fácil e ela ocorre numa velocidade que não permite aos agentes de saúde do sistema carcerário efetuar um controle efetivo. Diante dessa sistemática, né, e também lembrando que o pai pode justificar, no caso de não pagamento, a razão da sua perda de capacidade, desde que comprovado e tudo mais, é uma possibilidade, mas entretanto a dívida dos alimentos persistirá. É importante a gente lembrar que tem um projeto de lei que está em trâmite no Senado e segue agora para a sanção do presidente. Nesse projeto de lei 1179 está contemplada a aplicação da pena de prisão domiciliar. Então, os juízes, com a edição e a aprovação dessa lei do texto da forma como está, o juiz deixará de determinar a aplicação da pena no sistema carcerário para decretar a prisão domiciliar. Mas a gente pode pensar, mas qual é o efeito prático disso? Isso é uma questão que vai ser discutida no Poder Judiciário. O fato é que nós temos, do ponto de vista legislativo, essa previsão que ainda não foi aprovada. É só um projeto de lei que está seguindo para o Presidente da República para aprovação, sanção ou veto, total ou parcial. Como ficam os prazos para abertura de inventário durante esse período de pandemia? A gente precisa lembrar que os inventários, eles precisam ser abertos em até 60 dias contados da data do óbito. Eles implicam no recolhimento do imposto causa-mortes, que é o imposto em razão da morte na transferência dos bens. Ele tem que ser recolhido no prazo de 180 dias. E como é que ficam essas questões hoje em dia? Os prazos continuam em vigor. Entretanto, é preciso lembrar que o projeto de lei 1179, que já foi aprovado no Senado, na Câmara dos Deputados e agora está seguindo para a sanção ou veto do Presidente da República, prevê expressamente a possibilidade de se prorrogar o prazo da abertura do inventário dos óbitos ocorridos a partir de 1º de fevereiro até o dia 29 de outubro desse ano. Esse prazo tem início de contagem a partir do dia 30 de outubro. O que acontece? As pessoas que faleceram nesse período, os inventários poderão ser abertos a partir de 30 de outubro. Consequentemente, os prazos para recolhimento dos impostos decorrentes do óbito também ficam prorrogados para a contagem a partir de 30 de outubro. Esse é um projeto de lei que ainda não está aprovado, mas muito provavelmente será aprovado pelo Presidente da República, porque, como eu já disse, já conta com aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Como ficam os divórcios e as ações de dissolução de união estável nesse período de pandemia?
A única questão aí que a gente precisa ponderar e é extremamente relevante é que tanto o divórcio como a dissolução de união estável, aquelas pessoas que vivem juntas com o intuito de constituir família, mas sem estarem formalmente casadas, elas continuam sendo discutidas e permitidas a sua efetivação e o trâmite do seu processo no Poder Judiciário e também de forma extrajudicial nos cartórios. Lembrando que a dissolução de união estável, como o divórcio, eles só podem ser feitos no cartório se o casal estiver em consenso e não houver interesse de menor ou de incapaz envolvido. Se houver uma dessas hipóteses, a dissolução e o divórcio só podem ser levados e discutidos no âmbito do Poder Judiciário. Com relação a essa questão ainda, é muito importante lembrar hoje, em razão dessa realidade que nos fez perceber a finitude do ser humano, né? Porque a gente tem se deparado com um número absurdo de mortes ocorridas, é importante lembrar a necessidade para aqueles casais que não são casados formal e oficialmente de tratarem e procurarem um profissional do direito para que possam efetivamente traduzir para um contrato, para uma escritura de união estável, a regulamentação acerca do seu patrimônio, para evitar que se possa abrir, na hipótese de um óbito lá na frente ou na hipótese de uma separação, uma discussão interminável que não interessa para ninguém. Levando-se em consideração todas essas questões, o Duarte Tonetti está totalmente à disposição para esclarecer essas dúvidas e os nossos contatos podem ser obtidos nas redes sociais e na internet. Nós estamos à disposição aí para tentar ajudar as pessoas que precisam. Essa é a nossa colaboração para a sociedade nesse momento. Olá, eu sou a Débora Farias, eu atuo na área civil e consumerista aqui no Duarte Tonetti Advogados. Durante a pandemia ocasionada pelo coronavírus, alguns clientes me perguntam se, com relação ao álcool em gel e a máscara, se o estabelecimento é obrigado a disponibilizar esses dois produtos para os consumidores. Com relação à máscara, o estabelecimento não é obrigado a disponibilizar. Cada consumidor deve possuir a sua máscara antes de adentrar no estabelecimento. Com relação ao álcool em gel, é necessário sim que o estabelecimento disponibilize e coloque o material em local de fácil acesso para o consumidor. Alguns me perguntam, Débora, o estabelecimento comercial ele pode limitar a quantidade de produtos por consumidor? Em época de pandemia, sim, o estabelecimento comercial ele pode sim limitar o número de produtos por consumidor, exatamente para garantir que todos os consumidores possam ter acesso aos produtos que necessitam. Uma dúvida bastante frequente é com relação à fiscalização de Procon. Em época de pandemia, os estabelecimentos vêm recebendo muita fiscalização por denúncia de aumento abusivo de preço nas mercadorias. Os clientes me perguntam como proceder nessa fiscalização. O gerente deve acompanhar o fiscal durante a fiscalização e apresentar as notas fiscais das mercadorias exatamente para justificar eventual aumento dos preços. Uma questão que vem gerando bastante polêmica é no momento da fiscalização, a imprensa insiste em acompanhar o fiscal e filmar adentrando ao estabelecimento. Muitos clientes me perguntam, Débora, o estabelecimento comercial é obrigado a deixar a imprensa entrar no estabelecimento e filmar a fiscalização? De forma bem objetiva, a resposta é não. Primeiro que se trata de um estabelecimento privado e segundo que esse estabelecimento tem direitos tutelados na nossa Constituição Federal. Em época de pandemia, na qual vivemos atualmente, muitos clientes me perguntam se o consumidor pode exercer o direito de arrependimento, aquele previsto no Código de Defesa do Consumidor, na qual o consumidor faz a compra fora do estabelecimento comercial, aquela compra feita pela internet, telefone ou catálogo. Sim, esse direito está valendo normalmente. Por enquanto, não teve alteração nenhuma, embora exista um projeto de lei pendente de votação, no qual prevê a suspensão desse direito de arrependimento até 30 de outubro de 2020. Porém, ele só é válido para compras de produtos perecíveis, de consumo imediato e medicamentos. Eu sou a Karen Ebade e vou falar hoje sobre como ficou a situação dos contratos diante da crise da Covid-19. Todos os tipos de contrato podem ser considerados impactados na sua execução, né? Com a vinda da crise, com a pandemia e o decreto de quarentena, diversas autoridades governamentais expediram decretos restringindo o funcionamento de estabelecimentos e também a circulação de pessoas, o que impactou diretamente no negócio
Então a gente pode considerar os contratos de locação, contratos de fornecimento, prestação de serviço, contratos de franquia, por exemplo. Não há um parâmetro de indicação de quais contratos podem ser. No geral, todos os contratos podem ser impactados. Olá, meu nome é Camila, eu sou advogada da área consultivo civil no escritório Duarte Tonetti Advogados, e uma pergunta muito recorrente dos nossos clientes nesses últimos tempos que estamos enfrentando de pandemia é se existem normas jurídicas que obriguem que uma parte negocie com a outra. Não existem normas jurídicas que obriguem. Toda negociação pressupõe a existência do consenso. Não havendo consenso entre as partes, não existe outra alternativa senão a busca do Poder Judiciário para a solução da questão. Os contratos impactados pela crise podem ser considerados suspensos automaticamente? Eles continuam exigíveis? Eles não são considerados automaticamente suspensos, eles continuam exigíveis, a regra do contrato é o cumprimento. O que existe é uma impossibilidade fática de cumprimento de contrato, então o que a gente precisa fazer nesse início é tentar aí uma negociação até para evitar uma ação judicial, judicializar o problema. Quem já estava em mora em relação às obrigações contratuais pode alegar caso fortuito ou força maior para justificar o descumprimento em razão da pandemia? Bem, poderá ser alegado no âmbito da negociação, que se a situação já estava ruim, houve uma piora decorrente da pandemia. Mas na esfera judicial, esse tipo de alegação não deve ser utilizado, posto que não existe qualquer fundamento legal que a embase. Quais são os caminhos existentes para a resolução do problema diante aí da crise em relação aos contratos? Como que a gente ajusta as relações privadas diante da problemática da crise? Dentro do cenário contratual, existem 3 possibilidades de modificação da situação contratual. Primeiro, renegociação de contrato. Segundo, revisão judicial do contrato. Terceiro, resolução judicial do contrato. Em relação à renegociação de contrato, uma vez identificada a impossibilidade fática do contrato, a ideia é você iniciar uma negociação com o seu parceiro de negócio, seu parceiro comercial, tá? Você pode pensar numa revisão de cláusulas, uma readequação do contrato, ora a própria resolução do contrato, o término da relação contratual. E como que é a dinâmica da negociação? Olha-se para o contrato, analisa esse contrato, porque muitos contratos prevê a cláusula de que a obrigação deve ser cumprida mesmo em casos fortuitos e de força maior. Então é importante que você saiba isso antes de ir para a negociação. Segundo, elabora-se uma notificação, envia-se uma notificação para o seu parceiro, expondo toda a sua dificuldade no cumprimento das suas obrigações, né? Você pode indicar algum desconto de aluguel, por exemplo, alguma readequação de cláusula. A segunda hipótese de modificação de um contrato, né? Não deu certo, não tivemos êxito na notificação, na renegociação do seu contrato. Aí partimos aí para a judicialização, entra-se na questão judicial. Existe a hipótese de resolução do contrato. Não é vantagem, não é interessante continuar com o contrato. Entra-se com uma ação de resolução judicial de contrato, ok? Para formalizar efetivamente a rescisão do contrato. Como devemos formalizar as negociações neste período de pandemia? Recomenda-se que seja feito sempre por escrito, por qualquer meio digital, pode ser por e-mail, por WhatsApp. Isso para que nós tenhamos uma prova pré-constituída para ser utilizada em momento posterior, se necessário. Caso a negociação dependa de uma forma específica, por exemplo, uma escritura pública, podemos formalizar este documento em momento posterior. A negociação do contrato, ela pode ser de forma generalizada? Até pode ser de forma generalizada, mas nós não aconselhamos que se negocie genericamente com todos os seus parceiros comerciais. Cada um tem uma característica dentro do seu negócio. A palavra de ordem, nós sabemos que é a negociação, mas com muita cautela e responsabilidade até para a sobrevivência do mercado. Não é aconselhável que você mande, por exemplo, como a gente viu na prática, alguns dos nossos clientes recebendo da indústria ao distribuidor de pequeno porte a mesma notificação de suspensão de pagamento por 120 dias, 90 dias. Então olha para a sua operação, tente na medida do possível olhar para a operação do outro, tá? Do seu parceiro, e ajustar essas condições para algo factível. Isso vai demonstrar boa fé e pode até fortalecer o seu relacionamento aí para o futuro com ele.
É seguro utilizar os contratos eletrônicos e assinaturas eletrônicas? A utilização desses meios eletrônicos de contratação já era uma realidade antes da pandemia. O seu uso vem se disseminando cada vez mais diante da praticidade, efetividade e sim da segurança. Existem dois tipos de assinaturas utilizadas nesse tipo de contratação. A assinatura digital, que envolve a utilização de um certificado, é equivalente à assinatura física com reconhecimento de firma, ou a assinatura eletrônica, que é um outro tipo de tecnologia que envolve a coleta de dados e informações. Qual que é a dinâmica para iniciar uma negociação de contrato com os nossos clientes? Analisamos os contratos impactados. Durante a crise, nós fazemos as videoconferências aí, discutimos a operação empresarial dentro daquele contrato, indicamos o fundamento legal para essa negociação, porque muitos contratos constam uma cláusula de responsabilidade mesmo em caso fortuito de força maior. Elaboramos a notificação para o parceiro comercial. Essa notificação, ora é enviada pelo escritório, ora é enviada pelo próprio cliente. Uma vez obtido êxito nessa negociação, a gente conseguiu negociar, reduzir o aluguel, reduzir o percentual de royalties, suspender a cobrança de promoção, por exemplo, em loja. A gente formaliza, isso é formalizado. É importante formalizar essa negociação, até porque isso vai ficar escrito e se eventualmente você precisar utilizar esse documento no futuro, já está formalizado, através de aditamentos contratuais, termos de rescisão ou mesmo um termo de transação, que é o acordo propriamente dito. A pandemia permite a revisão dos contratos bancários? Sim, existe uma recomendação do Banco Central para que as instituições financeiras revejam os contratos com os clientes. Existe também precedentes judiciais importantes que determinam a prorrogação do prazo de pagamento até por 90 dias de parcelas de financiamentos que venceram nos meses de março, abril e maio. Aqui, duas recomendações são muito importantes: que o cliente do banco esteja em dia com suas obrigações e que o banco seja formalmente notificado. Caso não se atinja a negociação efetiva com a instituição financeira, não existe outra alternativa senão o socorro da via judicial. Nós somos muito questionados a respeito da privacidade de dados, em especial o home office. Quais são os cuidados necessários? Muitas empresas não estavam preparadas para a implementação a toque de caixa do home office e também não tinham a cultura do home office. Nós tivemos notícias que colaboradores saíram da empresa, de fato, com um computador embaixo do braço. Nesse ambiente menos controlado, os colaboradores eles não sabem exatamente o que eles podem compartilhar. Lembrando que, além dos dados pessoais, nós temos também informações sensíveis e estratégicas para a empresa. Informações envolvendo propriedade industrial, como fórmula de produtos. Uma outra questão também envolvendo a privacidade de dados e o home office é o uso compartilhado do computador. Sempre faça o log-off nos intervalos. Iniciou as atividades na parte da manhã, faça o login no sistema. Durante o intervalo, durante o almoço, você faça o log-off. Retornou, faça o login novamente e no final do expediente, faça o log-off. A gente pode pegar o exemplo de um colaborador com um filho adolescente aficionado em games. O download de arquivos e programas envolvendo games pode também baixar alguns arquivos maliciosos. Esses arquivos maliciosos e programas, eles têm o intuito de roubar senhas e informações sigilosas. Cuidado com as informações corporativas trocadas via aplicativo e redes sociais. Ficou na dúvida? Mande por e-mail. Como é que eu faço para diminuir a possibilidade e o risco de vazamento e incidente de segurança durante a pandemia e o home office? Sempre quando a gente fala em segurança da informação e privacidade de dados, a gente trabalha 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Tecnologia, a gente tem várias ferramentas, desde o antivírus até ferramentas mais robustas, como firewall e DLP, que em suma criam uma barreira de proteção e evitam o vazamento de informações não autorizadas. Quando a gente fala em pessoas e processos, é um pouco mais complicado, em especial trabalhando no regime home office. A falha humana é ainda o elo mais fraco quando a gente fala em segurança da informação. A primeira dica é: crie regulamentos e políticas de privacidade e segurança da informação. Elabore termo de confidencialidade, as NDAs, com parceiros e colaboradores. Nas políticas de privacidade, colocamos informações que podem ser compartilhadas, o que, quando e para quem. O colaborador ele precisa ter conhecimento, o que exatamente ele pode compartilhar e o que ele não pode compartilhar. Uma outra dica: treine seus colaboradores como forma de aculturamento, conscientização e engajamento. Não basta ter uma política de privacidade ou ter um programa de adequação à LGPD extremamente robusto sem um trabalho de conscientização dos colaboradores.
Não só os clientes do escritório, mas o mercado de modo geral nos questionam quando a LGPD vai entrar em vigor. Nós tínhamos o projeto de lei 1179, foi aprovado pelo Senado e passou no último dia 19 de maio para votação na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados manteve o prazo original do dia 16 de agosto de 2020, mas nós temos uma medida provisória do governo federal, a medida provisória 959, que prevê a possibilidade, a prorrogação da LGPD para o dia 3 de maio de 2021. Toda medida provisória ela tem eficácia imediata e força de lei, mas ela precisa ser analisada pelo Congresso Nacional, que envolve o Senado e a Câmara dos Deputados. O prazo máximo para análise da medida provisória é de 120 dias. Qual é a consequência se o Senado e a Câmara dos Deputados não analisarem a medida 959 dentro desse prazo de 120 dias? Ela caduca, ou seja, a gente volta para o prazo inicial da LGPD, que é o dia 16 de agosto de 2020. Pode haver a fiscalização antes da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados? Quem fará a fiscalização da LGPD é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Além de fiscalizar, ela terá o papel também de dar as diretrizes da Política Nacional de Proteção de Dados. Contudo, existem outras legislações que já estão em vigor: Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal e o Marco Civil da Internet. Pode haver a fiscalização, como os PROCONs municipais. Em São Paulo, por exemplo, o PROCON disponibilizou uma plataforma eletrônica que permite que o consumidor faça reclamações de forma eletrônica. As reclamações estão relacionadas ao descumprimento dos direitos dos titulares, o artigo 18 previsto lá na Lei Geral de Proteção de Dados. Essas reclamações envolvem a falta do consentimento, o não cumprimento do livre acesso e o não cumprimento do opt-out, que é o direito de saída do consumidor da base de dados da empresa. Uma outra questão também que está sendo muito debatida é como o mercado está reagindo em relação à privacidade de dados. Estamos percebendo uma mudança cultural, uma mudança no mindset das empresas, em especial as empresas que se relacionam com empresas estrangeiras. Em vários países aqui da América Latina já tem legislações de privacidade de dados em vigor. É o caso, por exemplo, da Argentina, do Uruguai, do próprio Chile. E nós temos também a GPDR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que já está em vigor desde 2018. Lembrando que a Lei de Privacidade de Dados normalmente tem aplicação extraterritorial, ou seja, para as empresas aqui do Brasil se relacionarem e trocarem informações, dados pessoais com empresas estrangeiras, precisamos, primeiro, que o Brasil tenha uma lei de privacidade de dados equivalente e que a empresa também esteja em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Chamamos isso de autorregulação, ou seja, o próprio mercado se autorregula. Isso aconteceu anos atrás com o compliance. Atualmente, para você ser um fornecedor de uma grande empresa, você precisa aderir às regras de compliance. Essa autorregulação do mercado fará com que as empresas que não estejam em compliance à LGPD estejam fora do mercado. Na realidade, a LGPD no futuro ela será um diferencial de mercado. Meu nome é Wesley Duarte, sou sócio fundador do escritório Duarte Tonetti Advogados. Uma das principais áreas do escritório é a área societária, onde tem uma demanda muito recorrente, que é na parte de proteção patrimonial e planejamento sucessório. Considerando o atual cenário de pandemia da Covid-19, é possível já se iniciar um trabalho de proteção patrimonial e planejamento sucessório? É possível, sim, já iniciar um trabalho de proteção patrimonial e planejamento sucessório, haja vista as vantagens que esse tipo de estrutura proporciona na parte de proteção de patrimônio, redução de carga tributária. A única questão é o prazo um pouco mais estendido para a conclusão desse trabalho, tendo em vista o funcionamento reduzido dos serviços das juntas comerciais e demais órgãos públicos. Uma das perguntas mais recorrentes que a gente recebe é sobre o aumento do ITCMD, né? Se haverá realmente esse aumento agora. De fato, tem um novo projeto, né, tramitando aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, e esse projeto é para elevar de 4% até 8%. Esse aumento é escalonado, né? Então é 4, 5, 6 até chegar a 8%, e isso provavelmente vai ser aprovado até o final do ano e no ano que vem já vai ter validade. Então, quem vai pagar 4% são as doações entre 69 mil e até mais ou menos 400 mil reais. A partir disso já entra nesse escalonamento de alíquotas. E quem vai pagar 8%, que é o teto máximo lá, vai ser quem fizer uma doação de 2 milhões e 400 mais ou menos. Então qual que é o recado, né? Se você está pensando em fazer um planejamento ou já está em execução, para você tentar antecipar essa doação, de forma que você consiga pegar a alíquota ainda desse valor antigo que é 4%.
É isso. Existe a possibilidade de isenção do ITCMD na doação de cotas? O ITCMD é o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação sobre quaisquer bens e direitos. Sendo um imposto de âmbito estadual, é importante verificar a legislação do estado competente. No estado de São Paulo, qualquer doação que não ultrapasse o valor de R$ 69.025 atualmente é isenta do recolhimento deste imposto. Esse valor em reais é o teto para cada doação, ou seja, havendo 2 ou mais donatários, é válido o teto para cada um deles no ano, ainda que seja um doador comum. Uma outra pergunta bem recorrente aqui nos nossos planejamentos sucessórios é se a gente pode fazer uma hold com imóveis que a gente vai alugar e com imóveis que a gente não vai alugar. A gente não recomenda que vocês façam isso. Por quê? Os imóveis que a gente vai alugar, a gente precisa recolher o ITBI. Os imóveis que a gente não vai alugar, a gente pode pedir a isenção do ITBI. Então como é que funciona isso? A gente pede a isenção do ITBI e daí entre 2 ou 3 anos a gente precisa comprovar que a gente não exerceu uma atividade preponderante de exploração imobiliária. Então o que vai acontecer? Se a gente coloca tudo no mesmo cesto, quando eu apresentar as demonstrações financeiras da empresa, a prefeitura vai ver que você teve sim uma atividade preponderante, ela vai atrapalhar aquele teu pedido de isenção que você fez para os outros imóveis. Então a gente recomenda que vocês não façam isso. E qual que é a solução, né? Vamos falar. Criar 2 estruturas. Uma estrutura para imóveis que a gente vai explorar a atividade imobiliária e uma outra estrutura, uma outra holding para os imóveis de recreação, que a gente fala que é sítio, casa na praia, esse tipo de coisa, que dá para a gente pedir a isenção do ITBI tranquilamente nesses casos. Um dos objetivos de quem opta pelo planejamento sucessório é garantir que o patrimônio permaneça no núcleo familiar, filhos e netos. Aí então que surge a dúvida: qual o risco de cônjuges ou companheiros ingressarem no quadro social ou na administração dessas empresas? Não há risco, desde que o contrato social reflita o interesse dos sócios. Existem disposições legais que impedem o ingresso de companheiros ou cônjuges no quadro social, ainda que na condição de herdeiros. Esse é apenas um dos dispositivos legais que podem ser incluídos no contrato para evitar ou minimizar conflitos futuros. É importante, portanto, você contar com uma assessoria de profissionais capacitados que acompanhem cada etapa do seu planejamento. Hoje eu quero falar para você, advogado autônomo, advogado de pequeno e médio escritório, que muito provavelmente deve estar reinventando o seu negócio. Talvez seja a hora da gente resgatar um ponto crucial e de sucesso: as parcerias. Sabemos todos que é fundamental para reter um cliente atendê-lo de forma ampla, ter uma atuação multidisciplinar. E se não é hora de você investir em novos profissionais e inaugurar novas áreas, por que não pensar em parcerias jurídicas? Aqui no escritório nós montamos um modelo de advocacia colaborativa em que todo mundo ganha. O cliente será atendido em áreas que até então não era, o advogado irá fidelizar melhor o seu cliente e necessariamente terá maiores ganhos. Me mande um e-mail e eu te conto como empreender na área jurídica.